Oi pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre anticorpos. Os anticorpos eles fazem parte da nossa imunidade humoral. Bom, os anticorpos eles são sintetizados pelos nossos linfócitos do tipo B. Porém, esses linfócitos do tipo B expressam eles na sua superfície. Para que eles sejam secretados e liberados para o nosso plasma, a gente vai ter ativação então de células que são chamadas de plasmócitos. É eles que produzem e deixam esses anticorpos livres no nosso organismo. Esses anticorpos eles vão ter funções de se ligar a um antígeno do qual eles são específicos. Mas o que é um antígeno? Bom, um antígeno é qualquer estrutura que consegue se ligar com um anticorpo. Alguns anticorpos, eles são pequenos perto do tamanho de alguns antígenos, porque alguns antígenos possuem tamanhos elevados, como macromoléculas, proteínas, alguns ácidos nucleicos, e dessa forma o anticorpo não consegue se conectar nesse tipo de antígeno por completo. Sendo assim, alguns anticorpos se ligam aos antígenos através dos seus epítopos. O que é o epítopo? É uma pequena estrutura do antígeno. A ligação do anticorpo com o antígeno é uma ligação reversível, ela consegue ser desfeita, porém ela depende de alguns fatores para que aconteça. O primeiro fator é a especificidade. O que é a especificidade? Os anticorpos eles já são fabricados sendo específicos para um determinado tipo de antígeno. Ele não vai se ligar em nenhum outro tipo, é somente para aquele o qual ele foi criado. É como se nós tivéssemos representado aqui pela imagem um processo de chave e fechadura. Só que a gente precisa entender também que às vezes algumas chaves até entram na fechadura, porém elas não conseguem abrir a porta por completo. Isso também pode acontecer com os nossos anticorpos. Às vezes alguns anticorpos se ligam aos antígenos, porém não são específicos para eles e não conseguem assim então ter ação. Esse fenômeno é chamado de reação cruzada, onde eu tenho um anticorpo se ligando a um antígeno que não é específico para ele, porque às vezes o processo de chave e fechadura é até parecido, como a gente pode ver aqui na imagem, a gente tem um antígeno que ele é muito parecido com a conexão do seu anticorpo, porém ele não é específico, ele não vai ter uma ligação correta. Ou às vezes a gente tem também, como essa segunda parte da imagem, um anticorpo que consegue se conectar no antígeno, porém o antígeno não é bem do formato como deveria ser, ele só é similar. Isso é a reação cruzada. Quando a gente for testar se esse antígeno realmente tem força para ficar conectado com esse anticorpo, eles vão se desprender se eles não forem específicos. Porque daí entra a segunda forma importante, que é a afinidade. O que é a afinidade? É a força que faz com que esse antígeno e esse anticorpo permaneçam ligados um com o outro por conta da especificidade que eles têm um com o outro. Então, não adianta somente eles ter afinidade de ligação, de serem parecidos na forma que se conectam. Eles precisam ser específicos um com o outro e vice-versa. Nisso, nós também temos um terceiro quesito, que é a diversidade. A diversidade quer dizer que nós temos no nosso organismo uma quantidade imensurável, na casa de milhões de anticorpos diferentes que conseguem então ser fabricados pelo nosso organismo. Isso faz com que nós tenhamos aí um repertório de anticorpos infinito. Quando nós nascemos, esse repertório ele é menor, ele vai aumentando conforme o passar dos anos, conforme a gente vai evoluindo a nossa idade, esse repertório vai ficando maior, conferindo a nós aí mais imunidade. O que pode acontecer também é que nós tenhamos um antígeno com diferentes tipos de epítopos na sua superfície. Aqui representado por essa imagem, a gente pode ver que o epítopo número 1, que é azulzinho, ele tem um formato totalmente diferente do epítopo número 3, que é roxo. Então, o mesmo antígeno vai ter anticorpos diferentes com especificidade diferentes se ligando aos seus epítopos. Então, o anticorpo número 1 possui um tipo de especificidade que se conecta somente com aquele tipo de epítopo. Já o anticorpo número 3,
3, ele se conecta somente com o tipo de epítopo número 3. E isso faz com que, às vezes, um só antígeno de uma determinada doença possua diferentes anticorpos que conseguem se conectar a esse antígeno. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre a morfologia dos nossos anticorpos. Os nossos anticorpos, eles possuem um formato muito parecido com a letra Y. Se nós analisarmos aqui essa imagem, a gente vai ver que o nosso anticorpo ele possui duas estruturas principais. Uma é a estrutura central, representada por azul claro, e a outra é a estrutura mais lateral, representada por verde. A estrutura azul, ela é chamada de cadeia pesada e ela é representada pela letra H. Se vocês olharem, aí a parte que está azul sempre tem um Hzinho junto com as outras letras que ali estão. Já a que é verde, a mais externa, ela é chamada de cadeia leve, por isso que ela tem representado o L junto com as outras letras, ok? Então, nós temos a cadeia pesada, que é a estrutura maior, central, e nós temos a cadeia leve, que é essa menorzinha, mais externa. Ambas, elas estão conectadas, todas essas estruturas, por cadeias de sulfeto, é isso que faz com que ele continue montadinho. Além disso, nós temos outras diferenciações e divisões no nosso anticorpo. Nós temos a região onde vocês vão ver que tem uns Vs representados, que são as pontas superiores somente, elas são chamadas de região variável. Por isso, a representação por V. Nós vamos ter variável de cadeia leve e variável de cadeia pesada, e do outro lado também, variável de cadeia leve e variável de cadeia pesada. Então, eu tenho variável nas duas formas de cadeia. O que é essa região variável? Variável é aquilo que vai se modificar conforme a especificidade do meu anticorpo. Se eu tenho um anticorpo específico para um determinado patógeno, ele vai ter uma região variável diferente de outro anticorpo que é para outro tipo de patógeno. É isso que se modifica no nosso organismo para formar a nossa diversidade. Já a região constante, representada por C, é a região que ela não vai se modificar conforme os tipos de anticorpo que nós temos. Todos os anticorpos do nosso organismo que forem de determinada classe, eles vão ser idênticos na sua região constante. Ela não se modifica, ela é sempre igual. Certo? Além disso, nós temos uma outra divisão conforme a estrutura de regiões superior e inferior de ligação. A parte de cima do nosso anticorpo, onde nós temos tanto cadeia leve quanto cadeia pesada, ela é dividida e chamada de região Fab, tá? Por que região Fab? É onde nós vamos ter a ligação do nosso anticorpo aos antígenos. É essa região que se conecta aos antígenos. E aí nós vamos ter também a parte inferior, que é chamada de região FC, onde nós só temos cadeia pesada, não tem cadeia leve na região FC. E essa região FC, ela é responsável pela ligação do meu anticorpo com as células que vão se ligar a ele de ação. As células que se ligam a ele são macrófagos, neutrófilos, natural killer. Nós vamos ter também as proteínas do sistema se ligando nessa região. Então, as células que vão conseguir lisar o patógeno vão se ligar na região FC. E o anticorpo vai se ligar ao patógeno ou ao epítopo desse patógeno através da região Fab. A ligação entre a região Fab e a região FC, ela ocorre junto com uma estrutura chamada de dobradiça. Essa dobradiça, ela tem a função de conseguir manipular o meu anticorpo para que as duas partes variáveis do anticorpo consigam se conectar com os epítopos diferentes do meu antígeno. Então, como é representado aqui pela letra A nessa imagem, aqui nós temos epítopos distantes. Graças à dobradiça, nós temos então o nosso anticorpo conseguindo se conectar a esses epítopos distantes, e nós também temos epítopos na representação da letra B próximos, onde a minha dobradiça consegue fazer com que as minhas regiões variáveis fiquem bem próximas, se conectando assim a dois epítopos ao mesmo tempo. Agora, falando um pouquinho sobre as formas de isotipo de anticorpos que nós temos, nós podemos dividir ele em 5 formas diferentes. Nós temos o IgA, que é porque a sua região
constante é formada por isotipo do tipo alfa. Nós temos o IgE, que é porque a sua região constante é formado por um determinado epsilon. Nós temos o IgD, que a sua região constante é formada por cadeia delta. Nós temos o IgG, que sua região constante é formada por cadeia gama. E nós temos o IgM, que sua região constante é formada pela cadeia Mi. É isso que vai determinar, então, que tipo de anticorpo que eu tenho. Todos os anticorpos do tipo IgA, que tem a cadeia alfa, eles são idênticos à sua forma constante. A única coisa que muda é a região variável, assim como IgE, IgD, IgG e IgM. A forma constante é sempre idêntica. Além daquela estrutura que a gente viu que os anticorpos têm, alguns anticorpos às vezes possuem alguma diferenciação morfológica. O IgG, IgE e IgD, eles são da mesma forma como a gente viu na representação. Eles são chamados monômeros, porque nós só temos ali um anticorpo do jeitinho como a gente viu na representação anterior. Porém, o IgA, na sua grande maioria, ele se apresenta na forma de dímero, que seriam dois anticorpos ligados entre si através de uma conexão chamada conexão J. Então, essa conexão faz com que esses IgAs sejam, na verdade, dímeros, dois anticorpos conectados entre si. Já o meu IgM, ele é um pentâmero. São 5 anticorpos ligados à estrutura J que faz com que eles fiquem todos conectados entre si. Essa é a estrutura dos nossos anticorpos, dos 5 isotipos que nós temos no nosso corpo. Por que o IgM possui esses 5 anticorpos conectados? Porque o IgM é um tipo de anticorpo de infecção aguda, bem no início. Então, quanto mais anticorpo eu tiver na região onde eu estou tendo um processo infeccioso, melhor vai ser para eliminar o meu patógeno. Então, é como se o meu organismo fabricasse um anticorpo que já tem 5 inseridos em si. Então, por isso eles vão para lá e esses 5 anticorpos, cada um vai conseguir se conectar em 2 epítopos diferentes e assim neutralizar mais patógenos do que se fosse um anticorpo do tipo monômero. Depois que nós já temos aí uma infecção às vezes combatida ou com uma carga patológica menor, seja ela bacteriana ou viral, por exemplo, aí nós vamos ter anticorpos que vão ser mais específicos, que são do tipo IgG, que eles vão ser na forma de monômero, não preciso agora ter tanto, mas eu preciso que agora eles sejam mais específicos, que eles tenham mais afinidade, que eles tenham mais funções, certo? Na nossa próxima videoaula nós vamos estar falando sobre as funções dos anticorpos, onde que cada um se encontra, e como que eles vão agir sobre os patógenos, o que eles ativam, como que eles agem, certo? Bom, eu agradeço que vocês tenham assistido até aqui, muito obrigada e até a próxima aula.